Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu quero declarar aqui aberta essa reunião virtual da audiência pública número 7 de 2021, em que trataremos da revisão tarifária da Copel. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem a satisfação de receber a todos e todas para participarem desta reunião virtual que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento, e aqui quero dar ênfase nessa palavra, aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Copel Distribuição S.A., a vigorar a partir de 24 de junho de 2021, e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para os anos de 2022 a 2026. E aqui também faço referência a esses dois indicadores porque eles vão dizer qual é a qualidade do serviço que está sendo prestado aos consumidores. É muito importante a referência ao DEC e ao FEC. Esta audiência pública ela está sendo realizada virtualmente, considerando a segurança de todas e todos, em virtude da pandemia do Covid-19. E ela está sendo transmitida pelo canal da ANEEL no YouTube. Importante informar que esta audiência pública ela está vinculada à consulta pública número 11 de 2021. Essa também é importante, essa referência, porque à medida em que alguém queira fazer contribuições, pode se referir à consulta pública número 11 de 2021. E nesse momento eu convido a todas e todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, ó Pátria, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Essa reunião, ela será conduzida por mim, Elvio Guerra, diretor da ANEEL, e que vou presidir essa sessão, pela Maria Luísa Ferreira, da Superintendência Adjunta, ela é Superintendente Adjunta de Fiscalização da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, Maria Luísa, que é a nossa Malu, Fernando Bassim, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial, Participação Pública, e que vai secretariar esta audiência. Então, cumprimento o Malu, os dois Fernandos, e aproveito aqui também para cumprimentar o nosso colega, amigo Ricardo Biniche, que aqui representando o Conselho de Consumidores da Copel. Estamos também com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando, essa presença ela evidencia o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Estão presentes aqui ao meu lado, eu já vou colocá-las aqui no vídeo, a Ludmila Lima e a Larissa Mamed, que fazem parte da minha equipe aqui na diretoria. Também estão presentes aqui a Andressa Comeno e a Fernanda Proença, da assessoria institucional da diretoria. E eu quero também aqui fazer referência a toda a equipe técnica que dá o suporte para que essa audiência possa acontecer virtualmente. Então, a equipe técnica da ANEEL, que faz com que tudo funcione adequadamente. Gostaria de destacar que as audiências públicas, elas representam um dos momentos mais importantes da relação da ANEEL com a sociedade e mostram o compromisso da agência com a transparência e com o interesse público. No caso da audiência pública, para tratar de tarifas, que é o caso aqui, tarifas da Copel, distribuição, e as tarifas que serão pagas pelos consumidores, nós estamos tratando, sobretudo, da satisfação das consumidoras e dos consumidores de energia elétrica. Então, essa é a razão de nós estarmos aqui. Estamos falando de satisfação. Esse compromisso ele é compartilhado com cada uma das consumidoras e cada um dos consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando aqui parte importante do seu dia para esse relevante exercício de cidadania e para a melhoria de um serviço tão essencial para a qualidade de vida de todos nós. Assim, eu registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública em particular, pois a ampla consulta à sociedade, como eu disse, nessa questão da relação da ANEEL com a sociedade, é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL e precede a expedição de suas principais decisões. Então, a audiência pública é, de fato, algo que é muito importante para que a ANEEL possa exercer a sua competência de forma adequada.
Nós estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população, à sociedade que é atendida pela COPEL, os resultados preliminares, e aqui também vou dar ênfase nessa palavra, preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da COPEL, e coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. E aqui também, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão também é essencial para que ela possa continuar funcionando e atendendo aos consumidores. O processo de revisão tarifária da COPEL teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL, elaboração pela agência da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores. Isso já foi feito com a presença do conselheiro Ricardo Vidinich, presidente do Conselho, e a própria concessionária. E a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta que foi apresentada. E a divulgação no site da ANEEL é na sequência da audiência pública, das notas técnicas que deram respaldo para a revisão proposta e para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Quando eu falo de indicadores de qualidade, foi aqueles que eu me referi inicialmente, o DEC e o FEC. Nessa revisão, é muito importante destacar o impacto do empréstimo da conta Covid. A conta Covid ela foi criada pelo governo federal e regulamentada pela ANEEL, e é uma operação que visa reduzir nas contas de luz o impacto dos efeitos financeiros que a pandemia do novo coronavírus trouxe para as empresas do setor elétrico. No caso da COPEL, considerando dois fatores: encargo setorial referente à primeira parcela de amortização do empréstimo recebido pela distribuidora em 2020, com efeito de 2,79%. Componente financeiro da revisão do empréstimo de menos 3,09%, resultando numa redução no impacto médio de menos 0,30% nessa revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou por via correio, qualquer uma das alternativas será recebida aqui na agência. E quero enfatizar também aqui a data, 14 de maio. Então, aquilo que for encaminhado até 14 de maio serão analisados pela ANEEL antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como disse, as tarifas que estão agora em discussão são preliminares e o resultado final será decorrente da discussão que teremos aqui e das apresentações que teremos aqui e daquilo que receberemos até o dia 14 de maio. Para a organização aqui da nossa reunião, nós vamos estabelecer o seguinte rito. Primeiro, nós vamos ter um vídeo institucional sobre como participar da audiência pública. Isso é muito importante para que quem quiser apresentar alguma contribuição até o dia 14 de maio possa fazer. Apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, por aproximadamente 15 minutos. Apresentação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, também em aproximadamente 15 minutos. Apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, apresentação do Conselho de Consumidores, que será feita pelo conselheiro Ricardo Vidinich, também pedindo a observação de até 15 minutos, e a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada um. Precisaríamos verificar aqui se houve a inscrição para alguma manifestação, mas a equipe técnica da agência
vai me informar isso durante a audiência. O encerramento da reunião, está prevista para meio-dia. Então, dando início à audiência, peço aqui à equipe da agência que transmita o vídeo institucional informando como participar da audiência. Por favor. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Muito bem. Bom, eu particularmente gosto muito desse vídeo porque ele apresenta para os consumidores, para a sociedade, né, qual a forma de encaminhar contribuições. E repito aqui, essas contribuições, elas são muito importantes para que a ANEEL possa aperfeiçoar, aprimorar o processo de revisão tarifária das distribuidoras. Mas não só isso, né? Toda a participação, para qualquer decisão da ANEEL, a participação da sociedade é muito importante, porque é só assim que nós conseguimos aperfeiçoar o nosso processo decisório. Então, a nossa regulamentação, ela sempre traz muito o conteúdo das contribuições que chegam até a agência. Eu vou passar, então, na sequência de apresentações, as 3 superintendências que estão participando desta audiência, elas são interligadas no processo de revisão tarifária. Então, eu vou passar aqui de imediato para o Fernando Miranda, que é o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, a superintendência que tem um nome um pouco mais longo do que esse, eu estou aqui abreviando, tá? Então, Fernando Miranda, ele vai falar um pouco sobre os indicadores comerciais da Copel e dos aspectos relacionados às reclamações dos consumidores junto à empresa e a satisfação, como esses indicadores medem a satisfação dos consumidores. Então, Fernando Miranda, né? Temos 2 aqui hoje. Fernando Miranda, por favor, fique à vontade. Você está com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Miranda. Sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL
e vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da Copel, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, alguns indicadores comerciais e ainda falar sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia, isso tanto permissionárias quanto concessionárias. Os dados do IASC são utilizados como subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de normas por parte da agência. A nota do IASC ainda é utilizada no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 540 consumidores residenciais na área de concessão da Copel. Veremos no próximo slide as notas da Copel nos últimos 5 anos. Aqui temos o histórico da nota da Copel no IASC. Podemos ver que em 2017 ela obteve a sua melhor nota histórica. A Copel já ganhou diversas vezes o prêmio IASC, inclusive nos anos de 2018 e 2017, ela ganhou tanto na categoria Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras, quanto na categoria Brasil, das concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras. A nota obtida em 2019, 75.01, está acima da categoria Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras, e acima da média Brasil. Se considerar apenas as 31 concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras, a Copel ficou em segundo lugar no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui está um detalhamento da nota de satisfação. 75.01 é a nota de satisfação global. Essa nota ela foi 1,19% maior do que no ano anterior, 2018, colocando a concessionária em 12º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país, e ainda, se considerarmos apenas as concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras, a Copel ficou em segundo lugar no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Os itens avaliados no IASC são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica. É a relação custo-benefício, se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. A confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e a fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazo, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Copel prestou 2.114.625 serviços aos seus consumidores. 98,44% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a Copel prestou 1.473.506 serviços aos seus consumidores e 99,1% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos a evolução do número de reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre 2016 e 2020. Podemos ver um crescimento gradual do número de reclamações, sendo que no último ano foram 4.336 reclamações. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes, também recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a Copel no ano de 2019. Em primeiro lugar, temos falta de energia. Em segundo, conexão de microgeração. Em terceiro, qualidade do serviço, interrupções frequentes. Em quarto, ligação. E em quinto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Aqui temos também as 5 reclamações mais frequentes por tipologia, recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora, só que agora do ano de 2020.
primeiro lugar, temos falta de energia. Em segundo, conexão de microgeração. Em terceiro, ligação. Em quarto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. E em quinto, alteração cadastral, titularidade / nome. Como resolver uma demanda com a Copel? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é falar com a distribuidora, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo, aí sim o consumidor pode entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, no chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Pode relatar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos educativos do setor elétrico, ver sobre as bandeiras tarifárias, simular a sua conta de luz e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube, onde transmite ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. Também estão sendo transmitidos no YouTube as audiências públicas, que neste momento de pandemia estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Bom, agradeço ao Fernando pela apresentação. Eu agora passo, antes de passar para a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, quero fazer aqui referência a esses instrumentos que foram apresentados aqui pelo Fernando. Eu acho que é muito importante que os consumidores conheçam e saibam da existência desses instrumentos, dessa forma de comunicação com a ANEEL, porque passam a entender de uma forma um pouco, primeiro, podem contribuir, segundo, porque passam a entender de uma forma um pouco mais clara qual é a qualidade do serviço que está sendo prestado e conhecer, eu sempre digo, conhecer, aqui é muito importante conhecer aquilo que está sendo pago, né? Então, nós estamos pagando por um serviço, o consumidor está pagando por um serviço. Então, é muito importante que ele saiba o que está sendo pago e por que está sendo pago. Então, esses instrumentos eles permitem, de forma bastante clara, que isso possa acontecer. E quando eu falo de forma bastante clara, não significa que ela não possa ser aperfeiçoada. Então, inclusive, isso é importante a gente receber aí contribuições para a melhoria, inclusive, desse serviço. Eu vou passar agora para a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Aqui estão presentes a Malu e o Roberto, acho que é o Roberto, né, que vai fazer a apresentação. Então, eu passo aqui para o Roberto Alves. Roberto, você está com a palavra. Bom dia a todos. Começo cumprimentando os representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet. Meu nome é Roberto Alves, sou especialista em regulação, trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF. Nesta apresentação, falarei sobre a apuração da base de remuneração regulatória da Copel Distribuição S.A., para fins da definição das tarifas da 5ª revisão tarifária periódica da empresa. Inicialmente, abordarei de forma sucinta como se compõe a receita de uma concessionária de distribuição. A receita de uma distribuidora é composta de 3 parcelas, as quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Os custos associados aos investimentos realizados em bens e instalações necessários à prestação do serviço estão compreendidos na parcela B. São esses bens e instalações que compõem
a base de remuneração regulatória BRR. Da BRR decorrem duas componentes de custos da parcela B. A primeira componente da parcela B é a reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente cota de reintegração regulatória, definida por meio do produto entre a BRR bruta e a taxa de depreciação média da base de remuneração. A segunda componente é a remuneração do capital investido, que é dada pelo produto entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o OC. A apuração da base de remuneração regulatória bruta e líquida é obtida por meio do levantamento e valoração dos investimentos realizados pela concessionária de distribuição. A distribuidora apresenta a apuração da base de remuneração regulatória na forma de um laudo técnico de avaliação dos bens e instalações que compõem a BRR. O laudo é elaborado por uma empresa avaliadora, contratada pela distribuidora e credenciada junto ao ANEEL, nos termos da Resolução 635 de 2014. Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET. É competência da SFF fiscalizar a avaliação realizada. Com o objetivo de dar uma visão geral, farei uma síntese dos procedimentos de fiscalização para a validação do laudo apresentado pela concessionária. Os procedimentos consistem, essencialmente, na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis, bem como na verificação da conformidade dos cálculos nos termos do regulamento vigente. Como dado de entrada, são verificados os dados dos sistemas contábeis, patrimoniais e comerciais da distribuidora, além dos dados físicos dos ativos constantes da base de dados geográfica da distribuidora, a BDGD. Tais informações são cruzadas e o resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR. Assim, identificam-se os ativos em serviço e os respectivos registros nos sistemas patrimoniais. Logo, ativos que são elegíveis para avaliação e composição da BRR. Além disso, são realizados testes para a verificação dos cálculos apresentados no laudo, tais como cálculo de depreciação, atualização monetária, índice de aproveitamento de terrenos e transformadores de subestações, valoração dos ativos, entre outros, com o objetivo de atestar sua conformidade com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PRORET. Não se encontrando inconsistências no laudo ou, após corrigi-las, caso existentes, tem-se a BRR fiscalizada. A Copel já passou por 4 processos de revisão tarifária. A quarta e última revisão tarifária ocorreu em junho de 2016, tendo como data base dezembro de 2015. Isso significa que na base de remuneração atual, ou seja, na tarifa atual, somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até 31 de dezembro de 2015, data base do último laudo de avaliação. A data base do laudo de avaliação é definida pelo PRORET como o último dia do 6º mês anterior ao mês da revisão tarifária. É uma data de corte, para que nos 6 meses seguintes a avaliadora, a concessionária e a ANEEL tenham tempo para realizar os vários procedimentos relacionados à revisão tarifária, entre eles a fiscalização do laudo de avaliação. Apresentamos agora os valores provisórios da base de remuneração regulatória da Copel, discutidos nesta consulta pública, porém ainda em fiscalização. O valor bruto da BRR é de R$ 11.468.119.690. A taxa de depreciação média é de 3,34% ao ano. E o valor líquido é de R$ 8.147.402.537. Agradeço a todos pela oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, caso existentes. Muito obrigado.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Malu, pela objetividade aí da apresentação. Nós estamos diante de um assunto que tem complexidade, né? Nós estamos a falar de revisão tarifária, de quanto se paga e por que paga, quais são os elementos que compõem a tarifa. Não é simples. Então, na minha percepção, a SFF, né, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, consegue traduzir isso de uma forma simples, de uma forma mais objetiva e, claro, não é fácil de transformar em palavras mais simples toda a complexidade que tem o setor elétrico de um modo geral, mas especialmente a tarifa, que é onde o setor elétrico se relaciona diretamente com o consumidor, né? Essa é a interface do consumidor com o setor elétrico, é o quanto ele paga. E ele, de novo, volto a dizer aquilo que disse antes. É muito importante que o consumidor saiba o que está pagando, por que está pagando, né? E ter a noção exata de que aquilo que está sendo pago é o justo, é o correto, é o adequado. Na próxima apresentação, passo para o segundo Fernando, então, Fernando Bassim, da Superintendência de Gestão Tarifária, uma superintendência que também tem um papel muito importante aí no processo de definição das tarifas pagas pelo consumidor. Então, Fernando, você está com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bassim, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e um dos responsáveis pela revisão tarifária periódica da Copel de 2021, a vigorar a partir do próximo 24 de junho de 2021. A partir de agora, vou apresentar aqui um resumo dos resultados preliminares obtidos no processo de revisão da Copel, tema desta consulta pública número 11 de 2021, vinculada à audiência pública 007 de 2021. Inicio a apresentação pelo gráfico do caminho da energia elétrica, no qual destacamos o início do processo na geração, passando pela transmissão e finalmente chegando à distribuidora, e por sua vez entrega ao consumidor final a energia elétrica. Neste fluxo, a distribuidora funciona como caixa arrecadador de todo esse processo, recebendo do consumidor final e repassando a todos os agentes anteriores da cadeia produtiva. Para a determinação e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, a ANEEL possui 3 mecanismos: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão extraordinária. A revisão se realiza a cada 4 anos e nesse processo são definidos os custos da distribuidora, também denominados de parcela B, as metas de qualidade do serviço e as perdas de energia regulatórias, técnicas e não técnicas, além dos componentes do fator X para o ciclo tarifário. O reajuste tarifário anual é realizado nos anos em que não há revisão nesses processos. A parcela B é atualizada pelo índice definido no contrato de concessão, seja ele GPM ou IPCA, menos o fator X. E os custos de parcela A, custos esses não gerenciáveis pela concessionária, são repassados ao consumidor. Por último, temos a revisão tarifária extraordinária, que, como o próprio nome sugere, ocorre em situações não previstas e que vêm a desequilibrar o contrato de concessão, como, por exemplo, a criação de um novo encargo setorial. Inicio apresentando o efeito médio ao consumidor nessa versão preliminar para abertura de consulta pública, de 9,67%. Esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa, sendo que os 4 primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A, cuja variação contribuiu para um efeito médio de 8,08%. Em seguida, temos a parcela de distribuição, que variou de forma a reduzir o efeito médio em menos 0,22%.
Em seguida, temos os componentes financeiros que entram no processo, contribuindo com 2,92%, e os que saem, referentes ao processo anterior, temos o efeito de menos 1,11%. Na tabela à direita, apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário. Destaco aqui que na revisão tarifária são calculadas novas tarifas de referência, e essas tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, níveis de tensão e horários de consumo. Na elaboração das tarifas de referência são avaliados os custos construtivos de redes para todos os níveis de tensão. Aqui apresento a composição das tarifas da Copel com tributos. Tem-se então que nesse gráfico os custos com energia representam 33,3%, custos com transporte 10,3%, encargos setoriais 16,4%, impostos 21,2% e custos com distribuição 18,3%. Inicio agora uma análise mais detalhada dos impactos dos componentes do cálculo. Passemos agora aos custos com a compra de energia, componente da parcela A. A compra de energia deve cobrir os custos de energia necessária para o atendimento aos consumidores, incluindo as perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao processo de transporte de energia e são calculadas de acordo com as características técnicas de cada rede e de cada uma das distribuidoras. Já a perda não técnica é aquela proveniente do furto de energia ou adulteração dos medidores e é obtida por modelo comparativo entre as distribuidoras. Esse modelo determina, de acordo com os indicadores socioeconômicos de cada área de concessão, o ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas. Desse modo, podemos comparar as distribuidoras e determinar um benchmarking a ser seguido para o próximo ciclo tarifário. Por fim, apuram-se todos os elementos e multiplica-se pelo custo da energia comprada para a distribuidora através de contratos de energia firmados pela concessionária. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão, e aqui apresento as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário, de 6,05%, e as perdas técnicas calculadas pela SRD, conforme o módulo 7 do PRODIST, ficando em 5,38%, aproximadamente 0,7% abaixo do ciclo anterior. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual médio de perdas não técnicas verificado no quarto ciclo da Copel foi de 5,67%. O percentual verificado no ano de 2019 foi de 4,68%, e o percentual regulatório reconhecido pela ANEEL na revisão tarifária de 2020 é de 4,87%. Sobre o componente da parcela A de custos de transporte, temos a destacar que são aqueles que cobrem os custos de uso das instalações de transmissão rede básica e distribuição de outras distribuidoras porventura conectadas, além dos custos relativos à conexão. O impacto desses custos no atual processo foi de 4,06%. Passamos à análise dos encargos setoriais. Em nossos cálculos preliminares, os mesmos foram apurados com impacto de 3,28% nesta revisão tarifária, no qual destaco a rubrica de CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, conta que objetiva custear as diversas políticas públicas do setor elétrico, como a universalização do atendimento e a concessão de descontos tarifários, como a tarifa social. Importante destacar ainda a rubrica CDE Conta Covid, criada para suportar o pagamento do empréstimo da conta Covid, destinado a receber os recursos da operação financeira para o alívio do caixa das distribuidoras e, consequentemente, seus consumidores. Operação essa firmada em julho de 2020, com impacto de 2,79%. Ressalto que esse empréstimo será pago ao longo dos próximos 4 anos.
Eu acho que nós tivemos um probleminha com o som. Eu vou pedir aqui para a equipe nossa aqui, técnica, por favor, que dê uma olhada, porque pelo menos, perdi o som. Não sei se todos, mas eu perdi o som. Tá sem som Aqui mesmo. também tá sem som. Andressa, Fernanda, se vocês puderem dar uma olhadinha, por favor. A gente está checando aqui, doutora Elvia. É claro que todos compreendem, né, essa situação quando nós estamos ao vivo e virtualmente. Normalmente tem um ou outro probleminha técnico, mas que se resolve aí com facilidade. Vamos aguardar uns instantes. Fernando, parece que os meninos do áudio e vídeo estão falando que a sua apresentação deu algum erro aqui no áudio. Você consegue retomar da onde está? Sim, se vocês quiserem passar para o próximo slide, eu retomo no final. Então a gente segue assim. Pode ser, pessoal? Obrigado, viu, Fernando? Pode sim. Aí o Fernando usa toda a sua experiência ao vivo e faz o restante da apresentação. Por favor, Fernando. Pronto, agora o pessoal pode projetar, então. Então, Fernando, nós estamos aí na parcela B, tá? Ok, vamos lá, então. Aqui a gente apresenta o custo operacional da Copel. A ideia é que seja determinada na revisão tarifária uma faixa de eficiência e se limita uma eficiência máxima e uma eficiência mínima. Dentro dessa faixa, a ANEEL determina que dentro dessa faixa é a faixa onde a companhia deve permanecer e nesse espaço se mantém a eficiência da companhia, da concessão, perdão. Caso pode passar o final do slide, por favor. Isso. Então, ali a gente determina se o custo verificado está dentro dos limites, se mantém o estabelecimento, né, dos limites e nesse caso não tem trajetória, né? No caso de uma verificação que os custos regulatórios estejam acima do limite, se impõe uma trajetória até que ele atinja no final do ciclo o limite superior da faixa. E no caso do custo regulatório estar abaixo do limite inferior, se estabelece uma trajetória até que ele chegue no limite inferior dessa faixa. No caso da Copel, a gente verifica que eles estão abaixo do limite inferior e, portanto, foi estabelecida uma trajetória até que se atinja essa faixa inicial. Pode passar para o próximo. Eu acho que pode colocar o restante, eu imagino que esteja com som já, se quiser reproduzir. Expansão de redes de distribuição, atendimento a novos consumidores. Além dos custos operacionais, a parcela B contempla a rubrica de investimentos, que compreendem os recursos reconhecidos como prudentes para a expansão de redes de distribuição, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. O impacto desses investimentos apurados nessa revisão é de 2,01%. Ainda compõem a parcela B as outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos, que impactaram na revisão em menos 2,39%, de forma que o impacto global da parcela B totaliza em menos 0,22%.
Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X. São eles o componente PD, que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final, o componente T, que estabelece a trajetória do custo operacional, e o componente Q, que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias. O fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B das distribuidoras. O componente PD foi calculado em 0,66%, o que significa que a Copel possui ganhos de produtividade maiores que a média das demais distribuidoras. O componente T, apurado em menos 0,68%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do próximo ciclo. Por último, o componente Q, apurado em menos 0,47%, ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajustes tarifários subsequentes, enquanto que os componentes PD e Q são atualizados a cada processo. Por fim, apresento o último elemento, que são os componentes financeiros, informando que alguns são estimados, seja pela Copel, seja pela ANEEL, e serão fiscalizados e recalculados até a versão final dessa revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relativo à conta Covid, com impacto de menos 3,09% na revisão. Considerando que já foram deduzidos no processo de 2020 aproximadamente 62% desse montante, restam a serem compensados nessa revisão aproximadamente 38%. Ainda é importante mencionar os créditos de PIS e COFINS incorporados ao cálculo. Tendo em vista o trânsito em julgado do processo judicial que deu ganho de causa à Copel, um montante aproximado de 5,7 bilhões, em valores de maio de 2021. A Copel reconheceu esse crédito tributário atualizado no ativo, que deverá ser recuperado utilizando dos seguintes expedientes: pela compensação com tributos a recolher dentro do prazo de 5 anos e, se necessário, com recebimento de precatórios do governo federal. Por fim, destaco a projeção do reperfilamento dos custos de transmissão considerados nesse processo, com impacto de 2%. Está sendo incorporado no cálculo para fim de abertura de consulta pública, uma expectativa de redução nas TUSTs a vigorar a partir de julho de 2021. Sendo assim, está sendo estimada uma redução média de 2% nessa revisão. Tem-se então que o valor a ser considerado como componentes financeiros para o período será de 319,1 milhões, com impacto de 2,92% no reajuste tarifário. Aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Copel nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais de IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 80,16%, como se verifica nas barras azuis, enquanto o IGPM foi de 115,6% e o IPCA foi de 71,4% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, acima do IPCA e abaixo do IGPM. A gente verifica que nos últimos 10 anos, os dois indicadores oficiais, IGPM e IPCA, andaram em paralelo até o ano de 2020. Neste ano de 2021, verifica-se um descolamento do IGPM em relação ao IPCA. Neste slide, apresentamos o ranking de tarifa B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da Copel passaria da 44ª posição para a 24ª posição. Uma tarifa de 512,77 para uma tarifa de 557,16. Aqui apresentaremos os indicadores de qualidade nesta revisão da Copel de 2021, importante indicador na discussão nas revisões tarifárias periódicas. A qualidade de energia é medida por meio de indicadores coletivos que representam o DEC,
seria a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Por fim, apresento os indicadores de qualidade, que também são determinados nas revisões tarifárias, iniciando pelo DEC. As barras indicam os valores apurados, no caso a quantidade de horas no ano em que os consumidores ficaram sem energia. As linhas em azul mais claro indicam os novos valores de meta, os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica. As linhas em azul mais escuro mostram o valor aceitável, meta definida pela ANEEL para os anos passados. Observa-se aqui transgressões de limites estabelecidos pela ANEEL somente nos anos de 2014 e 2015. No gráfico em linha azul mais claro, verificamos que os limites aqui propostos para o próximo ciclo, partindo em 2022 em 9,2 horas e terminando em 2026 em 7,7 horas. Aqui apresentamos a mesma lógica para o indicador FEC, no qual não se observam transgressões de limites, e limites propostos para o próximo ciclo, partindo de 2022 em 6,8 horas e chegando em 2026 em 5,4 horas em média. Finalizamos a apresentação dos resultados preliminares da revisão tarifária periódica da Copel e apresento agora as próximas etapas desta consulta pública. As contribuições por escrito podem ser encaminhadas para a ANEEL através do site www.aneel.gov.br no link das consultas públicas até o dia 14 de maio próximo. A reunião da diretoria colegiada para deliberação definitiva do processo ocorrerá em 15 de junho e as novas tarifas serão aplicadas a partir do dia 24 de junho de 2021. Com isso, concluo e agradeço a possibilidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Aqui no início da audiência, eu falei sobre a qualidade e a capacidade, né, a capacitação dos servidores da ANEEL, e aqui ficou comprovado isso, né, que o Fernando foi colocado aqui à prova de ter que fazer uma explanação aqui ao vivo por conta da nossa falha técnica aqui. Mas eu também agradeço aí também ao Fernando Bassim pela apresentação, e aqui nessa apresentação estão revelados, eu acho que é sempre muito importante, volto a dizer, importante que o consumidor saiba o que está pagando, por que está pagando, né? E essa apresentação ela traz esses números, traz quais são os elementos que fazem parte da tarifa, né? E aí faço referência, entre outros, à questão dos encargos setoriais, né? Que, como o Fernando colocou ali, um conjunto de encargos que tem um impacto considerável, né, na tarifa. Não discuto aqui a importância dos encargos, né? A gente tem realmente encargos ali como a CDE, né, a Conta de Desenvolvimento Energético, que tem uma importância grande para o setor, né, para, inclusive, apoiar o desenvolvimento, né, das fontes renováveis no Brasil, em que pese nós estarmos já com a nova legislação retirando subsídios daquelas fontes que não precisam mais de subsídio, né, como, por exemplo, as eólicas, que já tem um preço bastante competitivo, mas foi importante para que elas ganhassem espaço, né, no nosso mercado. E hoje com preços bastante baixos, né, quando comparados com outras fontes. Bem, então agradecendo aí mais uma vez a apresentação das 3 áreas da ANEEL que se envolvem com a tarifa, e nesse momento eu tenho a satisfação de passar a palavra para o Ricardo Widnich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel, e faço aqui referência também à importância dos conselhos de consumidores, né, porque
são uma espécie de caixa de ressonância, né, do nosso sistema, porque é a partir deles que nós conseguimos perceber como os consumidores estão vendo o trabalho que a ANEEL faz neste campo, né, o campo das tarifas. Então, eu quero passar aqui a palavra, então, ao Ricardo. Ricardo, por favor, você está com a palavra. Bom dia, cumprimentando o nobre diretor-relator, Dr. Elvio Guerra, estendo os meus cumprimentos a todos os participantes desta audiência pública e aos servidores da ANEEL. Eu sou Ricardo Vidinich e represento o Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. A competência do nosso Conselho emana da Lei 8.631 e olhamos por três questões principais: a qualidade da energia, a modicidade tarifária e os adequados serviços prestados aos consumidores. Representamos 4.800.000 consumidores de energia elétrica em 394 municípios do Paraná e 1 em Santa Catarina. Recebemos a planilha Esparta dentro dos prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL e, analisando, chegamos a algumas conclusões. A primeira delas sobre os encargos, valores expressivos nos encargos setoriais, um aumento de 17%, provocado por aumentos significativos da conta Covid, que nós temos que pagar a primeira parcela esse ano, no valor de 304 milhões de reais. Outro item que chama atenção são os custos de transmissão, um aumento de 40%, e esses aumentos foram também diferidos em parte, nós vamos ver mais adiante. O terceiro item que chama atenção é a redução da parcela B, o item mais importante numa revisão tarifária, onde se estabelece uma série de índices que afetarão, principalmente do fator X, que afetarão pelos próximos 5 anos. Continuando essa revisão, entramos na parte dos efeitos financeiros. Nós temos efeitos financeiros que aumentam a tarifa, que é a parte da energia e transporte, valores que aumentam significativamente, quase R$1 bilhão. Compensando isso, nós temos uma série de reversões e diferimentos do risco hidrológico, da conta Covid, da compensação de PIS/COFINS e dos custos de transmissão. Então, esses valores compensam os valores que estão subindo, e sobra um valor aqui que chama-se sobrecontratação. Estamos muito preocupados com esse valor, que é um aumento de 2,34% na tarifa. Com todos esses efeitos, então, o valor da revisão tarifária é de um aumento de 9,67%, portanto, acima dos índices inflacionários. Sobre a devolução do PIS/COFINS, existe no balanço da Copel um valor separado para isso, constando da ação judicial de PIS/COFINS, totalizando 810 milhões de reais. A ANEEL está reduzido nesta revisão 372 milhões, o que ameniza em 3,41%. Poderia ser até mais, mas o posicionamento do Conselho é pela devolução individualizada. Foi isso que nos manifestamos na audiência pública que rege o tema. A vantagem é devolver esse dinheiro a quem efetivamente tem o direito, quem efetivamente apresentou o consumo, assegurando a segurança jurídica e 10 anos de retroatividade.
Por exemplo, as novas tarifas, elas têm variações diferentes por grupo tarifário. Então, sobre o grupo A2, por exemplo, tem um aumento de 20,8% nas suas tarifas. Já o grupo AS subterrâneo tem uma redução de 2,11%. O grupo B1 tem um aumento de 8,67%, enquanto o B2 rural aumenta a tarifa em 16,67%. Essa é mais uma das razões de que nós entendemos que aquela devolução do PIS/COFINS deveria ser de forma individual, porque aí vai beneficiar em função do consumo passado e dos efeitos que tinha a tarifa em cada um dos subgrupos no passado. Quando olhamos para o futuro, as variações são diferentes. Da conta Covid, que foi criada para compensar queda de consumo e inadimplência, entendemos que ela deve ser cobrada proporcionalmente a quem deu causa. Mais uma vez, consumidores residenciais que aumentaram o seu consumo, que ficaram em casa e que têm baixa inadimplência, não devem pagar essa conta que é expressiva. Na questão da energia, nós temos alguns pontos de reflexão. Itaipu, privatização da Eletrobras e mini e microgeração distribuída e consumidores livres. O primeiro item que eu chamo a atenção são as cotas da Lei 12.782, que totaliza um valor unitário de R$ 114 por megawatt-hora, fruto de usinas depreciadas e fruto da privatização da Eletrobras. Quando a Eletrobras for privatizada, permitirá que essas cotas sejam transformadas em produtores independentes de energia e essa energia seja vendida ao preço de mercado, 232. Então, algo que vale 114 vai poder ser vendido a 233, praticamente. Outro item que causa apreensão é o custo de Itaipu, que é dolarizado e hoje está refletido na planilha Esparta como um valor de R$ 350 por megawatt-hora. Um valor muito alto, que com a discussão do anexo C de Itaipu em 2023, passará a ser os custos operacionais, porque a usina estará depreciada, não tem mais o pagamento da dívida nem a amortização. Entendemos que esse benefício de redução tarifária deve ser transferido integralmente aos consumidores que contribuíram com esses valores expressivos, como nós estamos contribuindo neste ano, com 1,570 bilhão nas tarifas de energia. Em relação à parcela de sobrecontratação, ela aparece aqui na questão da energia vendida, ela faz parte dos montantes de energia vendida e ela representa um valor estimado de 654 milhões. Então, 654 milhões os consumidores estão pagando a mais pela sobrecontratação. No balanço da Copel Distribuição, ainda cita que a mini e microgeração distribuída representou um valor de 151 milhões, um aumento em relação ao ano 2019 de 236%. Portanto, ele também afeta a sobrecontratação e os consumidores também desejam que o assunto seja resolvido definitivamente pela ANEEL, porque não é possível que os consumidores que não sejam geradores
tenham que pagar sobrecontratação para consumidores livres e para os mini e microgeradores distribuídos. Quanto à transmissão, os valores de transmissão, conforme vimos na planilha Sparta, tem um aumento de 442 milhões, porém, na parte de financeiro, tem um reperfilhamento reduzido em 218 milhões, ou seja, praticamente reduz pela metade. Isso aqui era um aumento de 40%, que representava um impacto de 4%, mas reduzindo os dois, sobrarão 2%. Na reunião extraordinária de ontem, no dia 22, foi apresentado pela ANEEL o reperfilamento geral do setor elétrico nessa questão da transmissão. Porém, tudo que será reduzido esse ano será pago nos anos seguintes, ao longo de 5 anos, a partir de 2023. Existe uma série de valores que a ANEEL deve ser parabenizada por essas reduções significativas que está trazendo nas tarifas. Foi um trabalho muito forte da ANEEL, dessa diretoria, por isso, doutor Elvio, por favor, transmita aos demais diretores os nossos parabéns pelos efeitos que vem tratando aqui em vários itens que vimos aqui de redução tarifária. Quanto à parcela B, nós temos a base de remuneração. Na base de remuneração, a base líquida atual está em 8,3 bilhões e apresenta um aumento de 68,8%. E a reflexão que fazemos é que esse aumento de 68% da base, ele está um pouco defasado em função da depreciação e do aumento de mercado. Se nós tomarmos a depreciação dos últimos 5 anos, regulatória, que foi 17,89%, e somarmos ao mercado, nós veremos que é um número em torno de 24%, 25%. Então, não se justifica um aumento tão significativo da base. E a variação na tarifa ela vai representar um aumento de 50%. A remuneração, então, vai passar a ser de 980 milhões de reais por ano. O efeito no fator X é importante a discussão. Nós temos o componente PD com um aumento de 0,66. Ele está atrelado à produtividade, à venda de energia, a mercado, e o componente T, que leva em conta os custos operacionais esses baseados num benchmark, e quando ele aparece negativo, significa que os custos operacionais que a Copel deveria ter são maiores do que ela tem hoje. Então, isso aqui é um índice que vai ser estabelecido e válido para os próximos 5 anos. Ou seja, a cada ano terá um aumento tarifário de 0,68% só por esse componente de custos operacionais. Só que ele ainda não foi computado naquele cálculo geral do custo da parcela B, por isso não temos como tecer mais comentários. No fator qualidade, os índices melhoraram, tanto DEC, quanto FEC, quanto FER, quanto o IASC, quanto os índices de atendimento telefônico melhoraram, os consumidores agradecem e por isso também acaba tendo um aumento tarifário nesse ano de 0,47%.
Na soma do fator X, o valor total é 0,49. Só que dependendo do índice inflacionário, esse significado pode ser muito pequeno. Olhando-se o balanço da Copel, vemos que os números são significativos. A parcela B hoje ela está dividida numa parte de lucro, que é bem significativa, em torno de 5,5%, e outra parte que são os custos operacionais, em torno de 9%. A transmissão, 8,2%, a energia, 32%, os encargos, 10%, e os tributos, 34%. Concluindo, senhor diretor, nós parabenizamos a ANEEL pelos esforços nos diferimentos, em ano tão difícil aos consumidores, e entendemos que devem ser analisadas alternativas para a redução desses custos de transmissão, que nós vimos que serão jogados para o futuro, na questão dos custos de energia, principalmente com a privatização da Eletrobras e a questão de Itaipu, reduzir a sobrecontratação. Nós temos que eliminar essa questão dos consumidores cativos pagarem pelos consumidores livres e pelos consumidores que estão gerando sua própria energia, e cobrar a conta Covid de quem deu causa. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo dia de trabalho. Bom, agradeço muito ao Ricardo Vedinichi pela apresentação, sempre muito clara e abordando aí os temas, todos os temas que são importantes para a composição da tarifa, e sempre com uma visão crítica. Eu acho que isso aí é o fundamental, né? Que nós tenhamos uma visão crítica em relação ao que está sendo feito. Eu costumo dizer que a crítica é o que faz com que avancemos, né? Porque nós primeiro temos que ter, obviamente, né, a capacidade de absorver a crítica, né? Isso, eu acho que essa é a parte fundamental, porque se nós rejeitarmos a crítica, ela não vai servir para nada. Mas não é o caso, porque a ANEEL está sempre aberta a alterar seus procedimentos por conta daquilo que vem como crítica e como elogios, né? E aqui faço também referência aos elogios que o Ricardo fez em relação ao trabalho que a ANEEL tem feito. Eu acho que isso é muito importante. No caso da Copel, particularmente, embora o índice médio, né, que nós estamos falando um índice médio de 9,67, ele não é baixo, né? A gente tem que admitir que não é baixo, né? Mas ele é muito mais baixo do que o índice que seria caso nós não tivéssemos feito esse esforço, né, para a redução das tarifas. Então, esse é o menor índice que nós conseguimos chegar, pelo menos preliminarmente. Isso aí pode, né, ter alterações ao longo da discussão após as contribuições da audiência pública. Mas é o menor número que nós conseguimos chegar depois de incluir, né, na tarifa as reduções que o Ricardo muito bem apontou, né? E aí a gente está falando de conta Covid, nós estamos falando de recursos de P&D e eficiência energética que vieram lá com a Lei 14.120, muito importante para o setor, porque utilizando recursos que não foram utilizados ao longo do tempo, né, em pesquisa e desenvolvimento, e aqui não estamos falando de não investir em pesquisa e desenvolvimento, ao contrário, né, nós continuamos investindo, mas aqui traz um efeito semelhante àquele que seria obtido com a aplicação, por conta de recursos que não foram aplicados ao longo do tempo. Questão do PIS/COFINS, eu acho que esse é um dado extremamente relevante, o Ricardo também apontou de forma muito clara, né, um recurso que foi
que está sendo, na realidade, não estamos inventando nada, na verdade, estamos devolvendo para o consumidor aquilo que não deveria ter sido pago por ele. Então, eu acho que isso aí é também algo muito importante. A questão do reperfilamento da RBSE, a transmissão ela tem uma importância muito significativa, e esse reperfilamento, como muito bem apontado pelo Ricardo e também pelas áreas técnicas da ANEEL, trouxe aí uma redução importante para 21 e 22, né? E isso tem, considerando todos os impactos, todos os efeitos da pandemia, é muito importante que isso aconteça este ano e no ano que vem. Então, isso aí foi um trabalho, especialmente aí da área de gestão tarifária, muito relevante. E nós não estamos dizendo que esses valores não serão pagos, né? Eles serão pagos, mas de uma forma diluída ao longo do tempo. Então, acho que isso aí também é muito importante. E aqui eu faço uma pausa para fazer referência à sensibilidade, né? Não só a questão desse trabalho importante que foi feito pela ANEEL, mas também a sensibilidade das transmissoras, né? Nesse caso particular da transmissão do reperfilamento, e também faço referência ao dizer que esses números eles são menores do que seriam se a gente não tivesse aplicado todos esses efeitos aqui sobre a tarifa, a sensibilidade da própria distribuidora, né? Então, acho que ela tem a sensibilidade para perceber que, nesse momento, não temos como onerar, né? ou trazer um impacto maior ainda, além daquele sofrimento que os consumidores, que a população, de modo geral, né, tem passado. Não seria razoável que nós não tivéssemos essa sensibilidade para fazer uma redução de valores a serem pagos. Até porque o valor precisa ser pago, né? Então, se você extrapola o valor que é razoável, ele pode ter um efeito danoso, né? O efeito inverso, que é o aumento da inadimplência, que nós percebemos lá no início da pandemia. Nós tivemos um aumento significativo de inadimplência, que depois se reduziu, mas tivemos um impacto considerável na inadimplência. A questão também da questão de Itaipu, como o Ricardo também salientou, também muito importante, e agora com o decreto 10.665 também traz aí um alento, né, para as tarifas. Então, e aí eu vou repetir aquele número que foi colocado ontem, o Ricardo também fez referência à reunião extraordinária de ontem, e nessa apresentação que foi feita pela SGT, pela gestão tarifária, Superintendência de Gestão Tarifária, nós tínhamos uma projeção de aumento de custos em 2021 da ordem de 30 bilhões, 29 bilhões de reais. Com toda essa redução, né, com toda a utilização de todos esses recursos para a redução da tarifa, nós conseguimos reduzir mais de quase 19 bilhões de reais. Então, é realmente um trabalho muito importante feito pela ANEEL, associado a não só a sensibilidade das distribuidoras, a sensibilidade das transmissoras, a esse trabalho que é feito, importante trabalho que é feito pelos conselhos de consumidores, né? Mas também o trabalho feito pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério da Economia, pelo governo federal como um todo, para que isso possa acontecer. Vou me referir aqui, por exemplo, quando a gente fala das cotas, né? Então, todo o trabalho que está sendo feito para que a gente tenha um outro cenário um pouco mais à frente em relação à questão das cotas, né? Então, isso aí é algo muito, muito importante. A questão da sobrecontratação, né? Eu acho que a sobrecontratação é algo que precisa ser trabalhado, porque isso está sendo feito, né? Para se trabalhar como nós resolvermos o problema da sobrecontratação que tanto afeta as distribuidoras. E eu vou fazer referência a algo que foi dito inicialmente, eu acho que pela SFF, se eu não estiver enganado, que a distribuidora, no fim, ela é
ela é o caixa do sistema, né? Então, é por onde entram os recursos. Então, a rigor, a distribuidora ela fica aí até com uma parte bem pequena do que é arrecadado, né? Porque o que ela transfere, eu acho que nós estamos falando em algo de 18% a 20%, que é o que fica, de fato, com a distribuidora, e o restante é para o pagamento da transmissão, para o pagamento da geração. Né? Então, eu acho que tem aí, isso aí é importante, e a sobrecontratação, nesse aspecto, ela tem um efeito danoso para as distribuidoras. Né? Então, isso realmente precisa ser resolvido. A ANEEL, o governo, estão trabalhando para que a gente possa contornar essa situação da sobrecontratação. Então, foi falado também sobre aqueles pontos mais importantes que nós precisamos atacar, vamos dizer assim, não sei se atacar é a melhor palavra, mas que nós precisamos nos envolver e nos debruçar sobre a questão dos custos de transmissão e custos da energia. Eu acho que isso é muito importante, né? Redução de custos é a palavra-chave, nós precisamos trabalhar com isso, que é a redução de custos que vai fazer com que a tarifa também seja reduzida. Então, isso é um efeito imediato. A questão, como eu disse, da sobrecontratação e a questão da conta Covid. Eu acho que a conta Covid ela teve realmente um impacto importante, né, no setor, precisava ser resolvido, e isso foi uma solução importante que a ANEEL ajudou, né, a resolver, mas vamos fazer aqui nosso dever, o nosso trabalho, nossa tarefa de casa. E a observação do Ricardo, ela será considerada aqui nas nossas avaliações durante a revisão aqui da tarifa. A questão que ele coloca, que parece bastante relevante, de ser pago por quem deu causa, né? Então, eu acho que isso é algo importante que a gente vai levar aqui em consideração na hora da nossa revisão, nesse trabalho aí que será feito a partir de agora. E é claro que todas as demais observações feitas pelo Ricardo serão consideradas. É claro também, né, ficou bastante claro, não só na apresentação do Ricardo, mas também nas áreas técnicas, o desempenho da empresa, né, o desempenho da Copel, em termos de qualidade de atendimento, DEC/FEC, como foi citado, que mostra, né, que teve uma evolução bastante importante, a empresa ocupando o segundo lugar entre as distribuidoras com consumidores acima de 400 mil. Então, isso aí é bastante relevante. E o que eu vejo assim como também bastante significativo, que aquilo que nós colocamos aqui como o impacto médio de 9,67, 9,58 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,72 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E esse efeito do 9,67, né, que é o efeito médio percebido pelos consumidores de um modo geral, ele decorre do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, que contribui para uma média, um efeito médio de 7,86%. Então, veja como é significativo, né? A questão da inclusão dos componentes financeiros apurados nesse processo que está em discussão, com efeito de 2,92%, também muito expressivo. A retirada dos componentes financeiros, que aí teve um impacto de menos 11%, menos 1,11%, 1,11%, também no atual processo de revisão da distribuidora. Eu quero assim, enfatizar aqui a importância, voltando ao início da nossa audiência, a importância da audiência propriamente dita. Então, a presença do Conselho de Consumidores, as contribuições que serão levadas em consideração, como sempre são levadas em consideração no processo de discussão dentro da ANEEL, aquilo que
algumas vezes alguns podem ver a audiência pública como apenas cumprir o rito, né? que inclusive é parte da lei, mas na ANEEL é mais do que isso, é mais do que cumprir um rito, é mais do que cumprir uma obrigação da lei. O que nós fazemos aqui é ouvir, refletir e levar em consideração aquilo que pode ser trabalhado, aquilo que pode ser considerado. Então, fiquem certos de que é isso que a ANEEL fará, e todas as contribuições que foram agora apresentadas pelo Conselho de Consumidores, na pessoa do Ricardo, e todas as que virão até o dia 14 de maio, serão consideradas efetivamente. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para amenizar, para atenuar valores de tarifas, nós faremos, como bem demonstrado aí até pelo que foi, eu repeti de certa forma aquilo que o Ricardo e as áreas técnicas apresentaram, em termos do esforço que a ANEEL está fazendo, em conjunto com outros órgãos públicos, né, e com todos os agentes e com os próprios consumidores, para a redução do impacto tarifário. Bom, eu não tenho outras inscrições, nós não tivemos outras inscrições para se manifestar durante essa audiência, mas então nós partiríamos para o encerramento, mas antes de encerrar, eu quero incentivar, a palavra é essa, incentivar a todos que participem com contribuições, avaliem aquilo que foi apresentado, tudo que foi apresentado aqui ficará disponível no site da ANEEL, mas mais do que isso, as equipes da ANEEL estão à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários, todas as dúvidas que cada consumidor tiver, por favor, contribuam e perguntem. É muito importante que entendam e incentivo todos e todas a participarem dessa vamos chamar assim, como eu disse no início, esse exercício de cidadania. Então, aqui nós estamos fazendo um exercício de cidadania, que é tentar mostrar e ouvir aquilo que é apresentado e tirar dúvidas, especialmente tirar dúvidas. Volto a dizer, insisto, porque acredito e entendo que deva ser assim, esse é o papel do regulador. Nós temos que deixar claro o que está sendo comprado, qual é o preço que está sendo pago, o que está sendo comprado, o que está sendo entregue, o que está sendo pago e por que está sendo pago. Então, esse é o objetivo de todo regulador, mostrar isso de forma clara. Então, essa audiência, ela não se encerra aqui, ela continua e receberemos com muita satisfação todas as críticas e todas as observações, inclusive as positivas, como fez o Ricardo aí elogiando o trabalho da agência, e eu agradeço e tenho certeza que todo o corpo técnico da ANEEL também agradecem e ficam satisfeitos pelo reconhecimento. Então, eu tenho agora aqui na minha colinha aqui, que o pessoal preparou para mim, eu tenho agora a função de encerrar essa audiência. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos aqui, especialmente a Larissa e a Ludmila, que me acompanharam aqui na audiência, estão aqui ao meu lado direito e esquerdo, aqui na mesa. Agradecer a Malu, que é a Maria Luísa, e ao Fernando, aos dois Fernandos, ao Roberto, que também fez a apresentação pela SGT. Agradecer muito ao Ricardo Vidinich, e também dizer aqui do prazer de revê-lo, né? O Ricardo, que é uma pessoa que conhece muito bem a ANEEL, né?
inclusive porque trabalhou na ANEEL, deu o prazer da sua contribuição aqui na agência. Então, agradeço a todas e todos que estão também nos vendo e ouvindo, a equipe técnica da agência, a Fernanda e a Andressa, que também acompanharam aqui a audiência, a todas as pessoas aqui da equipe técnica, que a audiência funcionou super bem, né? Então, eu quero aqui desejar um bom dia, acho que ainda é um bom dia a todas e todos, e um bom final de semana.